meu nome é Cid de Moraes Demétrio, sou nascido em Coronel Fabriciano, no Ido, de 1943. A música em minha vida ela começou assim muito cedo. Existiam umas flautinhas de lata, 6 buracos só, sem nenhum recurso técnico, nem nada. Não existia chave, nem nada para fazer um acidente musical e tal. Então, você tinha que apertar meio dedo assim, na flauta para tirar um sustenido, um bemol, uma coisa assim. Eu com uns 10 anos de idade, mais ou menos 9 anos, eu comprei uma flautinha daquela, eu ganhei, não me lembro direito. Eu fiquei tocando aquilo ali, mas sem noção de nada. Aí fui. Até que, mais tarde, eu ingressei na banda de música de Coronel Fabriciano. Comecei a aprender a teoria, né? Com o Soliano Pacífico. Era o pai do Tião do Pistão, que era famoso aí. Então, através dele, comecei a aprender, cheguei a tocar bombardino na banda de música. Mas aí fui para Governador Valadares e transferido, já comecei a trabalhar em banco. Fui transferido e lá eu parei com o estudo da música, né? Fiquei um tempão sem estudar. Até que muitos anos depois, em 1964, se não me engano, eu tive acesso a um violão. Peguei esse violão, por coincidência, para levar para o Geles tocar na casa do meu irmão, que eu morava com meu irmão, Governador Valadares, com Agostinho. Aí, esse violão já tocou, eu peguei emprestado numa loja lá. Depois fui lá, olhei o preço do violão, fiquei com ele. Eu gostei muito de ver o Geles tocando, com meu tio cantando. Meu tio era um cantor de primeira, tinha disco, já na época, tinha LPs gravados, cantava nessas rádios de Belo Horizonte e tal, era um músico já tradicional. E foi assim que eu tive iniciação, através do violão. O cavaquinho veio por a seguinte maneira: a gente tocava por aí violão. Você chegava para tocar, tinha 3, 4, 5 violões tocando, nem um cavaquinho para fazer uma harmonia. Aí eu resolvi pegar um cavaquinho e comecei a quebrar a cabeça com o cavaquinho, mas afinava ele comigo como violão. Não afinava nessa afinação do cavaquinho de Ré, Sol, Si, Ré, eu afinava em Ré, Sol, Si, Mi, porque eu já estava acostumado com a posição do violão, essa coisa. Foi aí que então eu comecei a pelejar com o cavaquinho. Meus avós, o pai desse meu tio mesmo era clarinetista, esse meu tio tocava saxofone também. O outro irmão dele, o tio Ded, também tocava saxofone. Quando tinha uma festa na casa da minha avó, era lá de Joanete, a família fazia música, não vinha ninguém de fora, tinha música só da família, tinha muita gente que tocava. Então, através dali, a gente foi acostumando a ouvir, perceber uma nota musical, uma coisa e outra. Então, foi assim que também tive uma intuição, né, para a música através disso aí. Comecei a tocar mesmo para desenvolver qualquer coisa. Eu estava com 63, 19, 20 anos por aí. E os instrumentos que eu toco hoje é violão e cavaquinho. Na realidade, profissionalmente mesmo, eu nunca cheguei a tocar. Eu sempre toquei com grupos de amigos que gostavam mesmo da música e fomos fazendo em barzinhos, em festas. E isso já foi aqui em Coronel Fabriciano, já para os anos 70, que eu comecei mesmo assim, a tocar mais direto assim. Toquei muito em festa de Rotary, lá em Fabriciano,
O pessoal chamava a gente para tocar, essa turminha que sempre via a gente tocar nos barzinhos, então chamava para tocar. Então foi assim que aconteceu. Você falou o nome do conjunto, eu comecei realmente a mexer com Mochibas Boys. O que era Mochibas Boys? Eram dois senhores bem idosos, que hoje eu estou na idade que eles tinham na época, eles tinham mais de 80 anos, e eu e Jesus, Davi, a turma lá de Fabriciano, os parentes que a gente tocava junto, Romualdo, às vezes, também, um outro violonista bom que tinha lá em Fabriciano, tocava com a gente, e foi conhecido com essa turma. O nome Mochibas Boy foi dado por Dr. José Riscala Albeni, na festa do Rotary Club de Fabriciano, a gente tocando, e ele falou lá na hora lá da sessão, falou assim, gente, esse grupo aí sempre que nos brinda aqui, com essas músicas bonitas que eles tocam e tal, e esse conjunto não tem nome, fica um ajuntamento que eles fazem aí e fica tocando, então vamos dar um nome. Como tem meus primos aí, que os dois senhores mais idosos, que eram o Nico Rock e o Sévulo Rock, eles eram parentes do Dr. Zé Riscala Albeni. Aí ele falou, esses aí já são velhos, são mochibas. O Círio, Gésio, Davi já são mais novos, então são os boys. Então é mochibas boys, vai chamar esse conjunto. E aí pegou, né? O doutor Albeni falou, a coisa pega. Aí surgiu o mochibas boys, dessa forma. O integrante era só Nico Rock, Sévulo Rock, Jesus Moraes, Davi Moraes, às vezes Romualdo, e eu, Cid, né? Isso já foi bem mais recente, né? Isso foi. Já foi na década de 90, por aí. Na década de 90. Então nós tocamos exatamente essa turma aí. Tocava muito com Zé Branco, Brito, Gonçalino, o Ziza, né? Que é o Ezio. Também tocava, o Messias também. Essa turma aí. Foi realmente acho que a derradeira turma do Mochibas Boys. Toda a vida eu me dediquei por estar sempre com essa turma aí, cavaquinho, essa harmonia, essa coisa toda. Eu pendi muito para o lado de Valdir Azevedo, com Jacó do Bandolim, essas coisas aí, que sempre foram as referências, assim, as musicais. E sambistas, né, de um modo geral. Eu gosto muito de samba também. Então, por aí. Universo musical vasto, né? A gente destacar assim. Aí é 3 músicas assim que eu poderia dizer, que eu sempre gosto de ouvir, pedir para tocar, que eu nem sei tocar. Com exceção de Aquarela do Brasil. É uma delas, Aquarela do Brasil, do Ari Barroso. Tem Santa Morena, do Jacó do Bandolim. E Pedacinho do Céu, Valdir Azevedo. Estaria essas 3 que eu sempre gosto de ouvir. Para dizer a verdade, assim, nova geração eu não tenho acompanhado. Eu continuo admirando e sempre que eu procuro no YouTube alguma coisa, sempre vejo o pessoal mais antigo, época de ouro, esses conjuntos que tinha ainda lá para trás, Paulinho Nogueira, enfim, assim, de turma de nova geração, não sei te dizer. Não. Tem assim, sem combinar nem nada, mas sempre a gente se encontrava num bar. Lá em Fabriciano, nessa época aí, dessa turma já mais recente do Mochibas Boys, que você falou aí, a gente sempre tocava no bar do Zé Firmo, um bar famoso lá em Fabriciano, da década de 70 até 80 por aí. A gente tocava sempre lá. E no mais era a casa de um de outro, uma festa, a gente marcava um encontro e ia tocando. Depois, ia nessa faixa aí, sempre tocando na casa de algum colega, algum componente, né, da turma, e era isso aí. Eu estou aqui
muito privilegiado, porque, segurando o cavaquinho do mestre Rubinho do bandolim, e eu fiz algumas composições, mas não registrei nenhuma. A única que eu registrei foi uma música chamada Maceió, que eu fiz quando eu estava de férias lá em Maceió, por isso veio o nome Maceió. Eu tive a honra do Rubinho colocar no CD dele o nome Forma de Chorar, o CD, e ele colocou essa música, fez o arranjo e colocou no CD. Eu noto que sempre tem surgido, geralmente das pessoas mais novas, o interesse pelo esse estilo de música, mesmo com a tecnologia, mesmo com tudo quanto é recurso aí, né? Mas eu noto que, mesmo assim, eu vejo formações de vários locais, formações de conjuntos desse estilo de música que a gente toca, o samba, o choro. Eu não creio que isso vai interferir e vai acabar com esse choro, não, porque tem as pessoas mais antigas que gostam e os novos estão aderindo também a esse estilo de música. Choro do Vale, nossos amigos aí, você faz parte, Fabiano, menino do cavaquinho, Carlinho, cavaquinho, o Elton, bandolim, e outros mais que tocam lá, que o nome assim eu não sei. É um pandeirista e agora entrou também um trombonista. E um menino do clarinete, que é muito bom também. É um conjunto assim, que eu acho que atualmente é o que tem de melhor por aí. Vim do bandolim, lembro como se fosse hoje. Nós estávamos tocando aqui no bairro Funcionários aqui de Timóteo, ali num lava-jato que tinha do PC, mais ou menos onde era recentemente a Jova Mais Moraria, em frente ao grupo Getúlio Vargas, ali. A gente tocando, essa turma lá de Fabriciano estava Brito, Jesus, Zé Branco, se não me engano o Grilo também, que era outro que aparecia para tocar com a gente. A gente tocando, passa um rapazinho de 16 anos, com uma bicicleta, e para em frente ao grupo, escutou assim, parou a bicicleta, ficou escutando, e veio chegando e veio caladinho assim, entrou, ficou atrás, a gente estava reunido assim, ele ficou em pé atrás de mim assim. Era o Rubinho do bandolim com 16 anos. Nesse dia ele falou comigo assim, que na hora que deu um intervalo, ele pediu se podia pegar no cavaquinho. Falei assim, pode pegar. Brinquei com ele pegou o cavaquinho. Estava bem no início ainda dele, ele não estava com aquela genialidade toda dele. Mas ele tocou e tal. E aí primeiro ele olhou a afinação, como eu disse anteriormente. Eu tocava na afinação de violão, né, com Sol Si Mi. Ele falou que se podia mudar a afinação. Eu falei, fala o que você quiser, menino. Pode ficar à vontade aí. Aí ele mudou para Ré, Sol, Si, Ré. E tocou, fez uns acordes mais bonitos assim. Então, eu vi que falei assim, nossa, esse menino vai ser um assombro na música. Já deu para perceber que ele ia ser um gênio como foi. Aí foi a primeira vez que a gente teve contato. Apesar de a gente ser quase vizinho, o Rubinho morava ali no Timirim, e eu também, morava perto do hospital, aquela avenida que vai para Olaria, esqueci o nome da avenida, sei lá. Morava ali, e lá a gente não tinha conhecimento até então. A partir dali a gente começou uma amizade, e ele começou a tocar por aí, daí há uns 2 anos, mais ou menos, dessa época, ele já com uns 18, por aí, eu já tive notícia dele tocando lá em cima, lá perto da prefeitura, tocando não sei se é Mocambo, se chamava uma casa lá, uma casa noturna. Aí eu fui lá para ver, cheguei, ele estava desmanchando o bandolim, o cavaquinho, falei assim, meu Deus. Falei, como é que... Ele falou, Rubinho, como é que
daquele dia para cá, há 2 anos atrás, assim, você estava bem no início, hoje estou vendo você com essa desenvoltura toda aí no instrumento. Como é que é isso? Me explica aí. Eu sou lento, consigo ter uma performance assim. Falou, Sidão, ralação. Então é ralando que a gente chega lá. Aí daí para frente começou, aí veio Casa de Seresta, ele tocava na Casa de Seresta, o Brito fazia parte do conjunto também. A gente então estava sempre aí na Casa de Seresta. Aí eu chamava ele, falou, vou fazer isso assim, para lugar assim, assim. Aí nós tocamos aqui na festa da maçonaria, aqui no Bocas Brancas. Tinha aqui, hoje até o Coelho de Nilo ali. Aí tocamos junto, tocamos um tempão lá, foi muito bom. Depois eu convidei ele para ir comigo lá em São João Evangelista, onde eu tinha trabalhado como gerente do banco, ele foi, nós passamos um final de semana lá tocando. E assim, sempre que tinha alguma festa, coisa que ele tinha disponibilidade na agenda dele, eu ligava e ele falava, não, tô folgado esse dia, eu posso aparecer. Foi assim, vamos tocando para a vida fora. Depois de um certo tempo, eu passei inclusive, tomar aula de cavaquinho para desenvolver mais o meu toque, que era fraco. Aí, com o Rubinho, ele me passou vários choros. Nós tocamos, eu toquei, aprendi a tocar com ele. Brasileirinho, Pedacinho do Céu. O que mais? São Paulo, Quatrocentão. Ingênuo. Vários choros. Eu não esqueci esse choro, mas era uns 10 ou 15 choros assim, que ele passou para mim. Tudo influência dele. E o pouquinho que eu aprendi aí fui lá com ele nessa época. Então me influenciou muito, me deu um up na música. Né? Criatividade, versatilidade, velocidade e perfeição, né? Uma música muito limpa, muito perfeição mesmo. Eu aprendi a admirar o Rubinho e gostar. Como eu falo na roda de amigos, você falava que eu era um filho que eu não tive, mas que eu adotei. Eu gostava do Rubinho como a gente gosta de filho. E ele fazia assim, uma pessoa humilde, simples, um gênio musical, que eu sempre considerei, não desfazia de ninguém, sempre procurava ajudar, tocando, pegar uma pessoa que ele via que tinha mais dificuldade, tentava ajudar, e formou, como vocês sabem aí, vários músicos aí são formados pelo Rubinho. Então é uma pessoa, um ser humano maravilhoso, bom filho, via a convivência dele lá em família, bom irmão, tudo. A pessoa deixou marcas profundas, assim, principalmente comigo. Músico extraordinário, como eu já falei, arranjador, instrumentista, até cantor, homem íntegro, pessoa agradabilíssima de contato, pouco tímido às vezes, mas pessoa que quem chegava perto não deixava de admirar. Uma pessoa exemplar. Uma vez, através do Serginho, eu fiquei sabendo que ele estava internado. Problema de saúde, mas sem ainda saber qual tipo, né, de doença que ele tinha. Eu visitei lá no Hospital Mais Cunha, passei um tempão lá com ele, foi muito agradável, assim, a nossa conversa, vi que ele ficou feliz com a minha presença. A irmã dele depois me falou que ele ficou muito satisfeito de ter ido lá. Aí ele veio, saiu, foi para casa da irmã dele, lá no Melo Viana. Aí tornei, fui para lá também, visitei, conversamos. Ele estava assistindo lá um telão assim, a cama, todo tranquilo, à vontade, só de calção, assistindo um show dos Beatles na televisão. Aí eu fiquei lá conversando com ele, um tempão.
E assim, até que houve a infelicidade do desfecho, né? Mas a gente estava sempre procurando, quando estava junto com ele, procurando saber notícias, como estava, como é que estava o andamento. Dessa forma. Assim, engraçada mesmo, até que não. É brincadeira, né, que a gente fazia, mas assim, coisa corriqueira, não tinha uma coisa marcante que fosse um destaque, assim, isso não. Eu sei que no meu, ele já bem debilitado, ele emagreceu muito, né? A gente, no meu aniversário de 80 anos, ele foi para lá, mas tocou. A festa foi acabando e o Rubinho não saiu da festa. Ele ficou até o final. Eu tive que ir embora, ele ficou com meu filho. Depois ainda foi levar meu filho em casa, ele foi a última pessoa a sair da festa nesse dia. E ele ficou, parecia que aquilo estava fazendo falta para ele ficar naquela roda assim, descompromissado, né? Assim, só de gente amiga que estava admirando o trabalho dele, foi maravilhoso. A gente ficou numa roda lá tocando. O menino Fabiano também estava junto. Depois o Fabiano foi embora e ele não foi. Foi saindo o pessoal, foi esvaziando. O Rubinho foi o último a sair. Marcou muito. Na situação que está, o Rubinho já está na eternidade, é só pedir a Deus que conserve a mais alta glória no campo espiritual que ele se encontra e pedir a ele que de lá mande vibrações positivas, musicais para a gente, porque para mim o Rubinho foi um raio musical que passou na minha vida, né? E marcou demais. Então, só pedir a ele assim que jogue em nossos corações o amor que ele sempre dedicou à música e à família, essas coisas todas, e os amigos, né?